Pessoal, mais uma vez aqui, Ivan Labussiere. Hoje eu tenho a honra, o prazer de estar aqui com o nosso amigo Gabriel Diandre. Ele também é membro da Escola Labussiere de Luteria e eu vou bater um papo com ele aqui. Fala, Gabriel, tudo jóia por aí? Fala, Ivan. Fala todos os nossos convidados que estão assistindo aqui. Tudo bem? Tudo jóia? Gabriel, que cidade que você tá? Sou de Franca, região aqui de Ribeirão Preto, 80 km de Ribeirão Preto aqui. Ah, que legal. Então, e você toca algum instrumento? Então, desde meus 15 anos, sou apaixonado pelo violino. Tenho tio que toca violino, meu primo que toca na sinfônica, meu tio encarregado. Desde pequenininho, quando eu vi o violino, vi que era isso que eu queria. Desde os 15 anos, hoje estou com 21 e é um instrumento que eu sou apaixonado. Toco outros instrumentos, violão, guitarra, mas meu foco mesmo é o violino. Que bacana. Você está tocando hoje em alguma orquestra? Eu toco na Sinfônica de Franca, São Paulo. Sinfônica de Franca. E foi daí então que veio o seu interesse pela luteria, de conhecer os instrumentos musicais assim de perto? O que que te despertou para dar esse pulo, falar, agora eu não vou só tocar, mas eu quero também construir, restaurar, ajustar instrumentos musicais. Como é que foi isso aí? Então, tudo começou quando eu comecei a estudar. Eu sempre, desde quando eu peguei o primeiro violino na mão, eu sempre queria saber a fundo como que funcionava o instrumento, não somente pegar o arco, passar e tirar um som. Queria saber a fundo mesmo como ele funcionava. E eu comecei a procurar muito vídeo no YouTube, fórum, e comecei a descobrir o que que era o luthier. Não tinha nem noção. Para mim era só instrumento de fábrica, a fábrica fazia o instrumento e dava para os músicos. Mas eu fui descobrir que era um universo muito amplo que tinha, né? E com a necessidade de um luthier aqui na minha cidade, que não tem, além de mim, eu comecei a procurar na região. Então eu encontrei só em Ribeirão Preto. Uhum. E o custo da viagem para eu sair de Franca e ir para Ribeirão Preto já era R$ 100. Então, depois que você buscar mais o instrumento, mais R$ 100. Então, assim, começar a brincadeira ficava R$ 200, mais o preço do ajuste. Então, assim, não era qualquer, todo final de semana que eu podia levar um instrumento e levar lá para lá. Então, saía um serviço caro. Então, com essa necessidade, comecei a descobrir como que era a física do instrumento em si. Começar a ajustar cavalete, comecei a ajustar cravelha, limpar, polir instrumento, pestana alta, ajustar pestana, trazer um conforto e uma sonoridade bacana para o instrumento. Que legal. E por você tocar o instrumento, você sentiu a necessidade então de dar um up nele, né? Porque Isso, você tá hoje assim já de um nível alto musical, né? isso. Eu senti muita necessidade, porque um instrumento novo, quando você compra, é igual um carro. Você tem que colocar um isso-filme, tem que colocar um som, tem que deixar do jeito que é confortável para você chegar e dirigir seu carro. Então, o instrumento é a mesma coisa. A fábrica ela está preocupada em vender. Não é igual um instrumento de luthier que está preocupado no seu nome, na sua qualidade do som que o instrumento tem a produzir. Então, a fábrica não. Ela vem, dá o instrumento de qualquer jeito para você e você se vira. Então, eu tinha muito essa necessidade. E quando eu fiz esses ajustes, ainda que não era um serviço 100% profissional, eu levei para vários músicos encarregados aqui de Franca e todo mundo admirou o serviço, falou que pelo instrumento em si era um instrumento muito simples, a qualidade de som que o instrumento proporcionava e o conforto era de instrumentos profissionais. Então aí eu já comecei a ganhar nome e já comecei a fazer alguns serviços aqui em casa. Sabe que isso é uma coisa que você falou agora que me trouxe uma lembrança bem antiga, de 2007. É, o maestro que praticamente financiou a nossa viagem para a Europa, ele falou que quando era criança, ele tinha um violino que ganhou do pai dele, o Staffan Borsman, e aí ele estava tocando o instrumento, estava com som estridente. Aí ele tirou a alma do instrumento, sujou as duas extremidades da alma de óleo. É aquelas histórias assim que você fala, não, não acredito, né? Ele era criança e colocou no instrumento de novo. E ele falou, Ivan, o incrível é que o som ficou macio. Aí eu falei, claro, né? Acaba molhando aquela região ali de óleo e vai ficar macio mesmo, porque a madeira vai ficar fofa. Então a velocidade de transmissão das frequências ali fica diferente, meio abafado na verdade, não é nem macio, é abafado, né?
E ele fez isso quando criança, intuitivamente, né? Então a gente percebe assim que quem gosta da luteria parece que acende aquela luz para dar uma certa inspiração para tomar as atitudes, para mexer com isso, para fazer alguma coisa, para ir atrás, para ver o que acontece, né? E, e você já mexeu em muitos instrumentos? Como que é isso daí? Sim, eu, vou bem dizer, trabalho com a loteria, apesar de ter outro serviço. Trabalho com a loteria desde 2015, final de 2015. Estamos em 2021, vai para 5 anos e meio, mais ou menos. Eu tenho bastante parceria com a Orquestra Sinfônica daqui de Franca, eu tenho parceria com a prefeitura, com alguns conservatórios, algumas fundações, então tem bastante instrumento que passa pela minha mão. O pessoal da congregação cristã também. Então, assim, de violino, acredito que tenha passado mais de 100, 150 violinos na minha mão. 150 instrumentos. E você entrou na escola, você pegou no começo, como que foi? Quando que foi? Você lembra? Você chegou a pegar quando eu fiz a abertura da classe logo no início ou já estava no meio? Então, a minha entrada na escola foi uma coisa bem curiosa. É, desde quando eu descobri a loteria, para mim era faculdade para fazer. Apesar de que a loteria não é encaixada como uma faculdade, mas sim um curso técnico. Eu queria fazer tatuí e para mim não era viável, porque para eu sair da minha cidade e passar algum tempo fixo lá, ter que pagar aluguel, ter que pagar água, luz, pagar minha locomoção, então para mim saía um custo muito alto e como eu sou estudante, eu não tinha essa finança na mão, então para mim Uhum. saía meio complicado. E eu procurando, como sempre fui curioso no YouTube, questão de loteria, apareceu um anúncio sobre a Escola Labussieri. Então, quando eu estava quase no último dia, eu falei, eu tenho que comprar. Fui lá, comprei o curso da Escola Labussieri, até mandei umas mensagens para você antes, falando, eu sou, tá doido para começar a fazer, não sei o que tem. E, e eu comecei desde os primeiros vídeos, e cada dia mais apaixonei mais nas aulas, fazer as lives de 3, 4 horas, 5 horas Bacana. fazendo live e aprendendo cada dia mais. Você falou um negócio agora que me deu até sono de ter lembrado. A gente tem uma live aí que bateu o recorde, acho que é 4 horas e 40 ou 4 horas e 50 minutos numa única live, né? É porque a Aham. gente começa a conversar ali, sinceramente, eu sinto como se eu tivesse, como se vocês estivessem dentro da oficina. A classe ali assistindo ao vivo, a gente fazendo o trabalho e não dá vontade de parar. Eu não sei quem foi, mas assim, volta e meia eu olhava assim no chat ao vivo, né? E o pessoal falava: "Ih, pode varar a noite, por mim não vou nem dormir". E a gente, eu lembro do Jonathan na Itália assistindo lá. Eu falei: "Que horas são aí? 4, 5 horas da manhã". Aí o Egídio na Alemanha. Ah, e tem o Bansani também, né? Que é o ex-vocalista da banda Malta, também lá de Portugal. Falou: Meu, acordei cedo, fui pro trabalho assistir. Então, quer dizer, o pessoal, todo mundo pegando aí, pegando firme, né? Bom, e o que você percebeu? Antes disso, peraí, o que você mais gosta na loteria? O que você acha mais interessante, assim, que te fascina? O instrumento em si eu acho muito bacana, mas eu acho que a gente que é profissional da área de ajuste, restauro e construção do instrumento, eu acho que o mais bacana é a gente. Eu falo que eu sou o doutor do violino, porque o músico vem aqui para mim no meu ateliê com uma dor. Ele vem falando: meu instrumento, eu preciso disso no meu instrumento. Meu instrumento está duro para tocar, meu instrumento não soa. Então, o que eu mais gosto na loteria é quando eu entrego o instrumento pro músico, o músico tem aquele sorriso, falando: Nossa, você mudou totalmente meu instrumento não tinha som. Então, assim, são esses detalhes que eu mais gosto na loteria. De ser, tirar a dor do músico e levar uma felicidade para ele, e além disso, levar seu nome, né? Porque uma coisa que tá doendo na pessoa, uma coisa que para ela até condenou o instrumento. Mas às vezes é um detalhe tão simples para a gente que a gente faz e muda totalmente a questão dela, o que ela pensa do instrumento dela, né? É verdade. E ouvindo você falar,
e lembrando do Tiago, que já fez essa. A gente bateu um papo, e o Helder também, dá a impressão até que é combinado, mas assim, a satisfação do luthier é realmente. É o aplauso que a gente recebe quando vê a pessoa se sentindo bem. A gente às vezes até esquece de pagar, de receber o dinheiro e o cliente esquece de Perceber. pagar, porque a gente fica tão assim emotivo, né? E você fez eu lembrar agora da Cecília Guida, a esposa do Henrique Miller. Não sei se você conheceu ela pessoalmente, professora aqui em São Não. Paulo, na Municipal, né? E, bom, esse casal é muito famoso aqui em São Paulo. Praticamente bom, casal muito famoso de professor aqui, né? Cecília Guida e Henrique Miller, um abração. E eu fiz um trabalho de ajuste para ela e para um violino que ela tinha há muitos anos. Quando ela veio retirar o instrumento, foi incrível, porque ela pegou o instrumento, tocou alguns acordes e começou a chorar, sentou. E eu fiquei uma preocupação, eu falei, será que eu fiz alguma coisa errada? Mas Tragou o ela violino. tocou tão bonito, ela pegava as notas agudas assim, parecia, você percebia assim aquele som subjetivo, mas um som com muito núcleo, colorido, assim, focado. E ela sentou e parece que tinha perdido as forças, né? Parecia uma mãe quando acaba de ter o bebê. E a minha esposa estava do lado. Minha esposa chora até em inauguração de supermercado, né? E ela começou a chorar também. O Henrique estava com o olho cheio de lágrimas e ela olhou para mim, me deu um abraço e falou: Você é sua professora de graça. O quê? Ela falou: Vou te dar aula de violino de graça. A única forma que eu tenho de te pagar de verdade é fazendo isso. Eu achei que ela estava brincando. Na outra semana, na outra segunda-feira, ela veio com um monte de livro para mim estudar a partita 3 de Bach. E isso daí, assim, eu falei: Não, obrigado, mas eu não tenho como te pagar. Ela falou: Não, mas você não vai pagar. Eu falei: Não, mas eu tenho que te pagar fazendo o meu melhor. E eu não vou poder estudar. Você merece um aluno bom, né? E eu sabia que eu não podia, porque eu não tinha tempo para fazer aquilo. Mas essa satisfação de ver a pessoa recebendo aquilo dali é um valor que faz valer a pena a profissão, né? E não é só Verdade. na luteria, não. Eu acho que é em toda parte, né? E, e com esse sentimento que você tem, fica até difícil precificar às vezes, né? Mas você consegue ganhar algum dinheiro com a loteria? Conseguiu ganhar algum dinheiro? Você falou 150 instrumentos que você já mexeu. Isso te rendeu já alguma coisa? Sim, eu tenho aí 21 anos. Já tenho algum patrimônio, já tenho carro, tem algumas coisinhas já minhas. O instrumento em si, para mim, já me rendeu bastante. Eu tenho, igual, eu também faço algum produtor de alguns conteúdos, tenho um computador, assim, avaliado, um computador muito. Ixi, cortei tudo. Ah, cortar essa parte. De Fazer boa. a pergunta de novo. Não, tava voando aqui. Ah, tá. Então, e você já Como que é a conseguiu um pergunta? retorno? Você já Ah, conseguiu um retorno legal com a loteria? Como é que tá? Vou falar para fazer perguntas de novo. Então, tá. mas e com tudo isso daí, você já teve algum retorno com a loteria que você falou que já mexeu em 150 instrumentos? Isso é bastante instrumentos, né? Isso. Já tive bastante retorno, já deu para comprar bastante coisa, deu para comprar bastante ferramenta, eu acho muito importante. Apesar de no começo eu tinha poucas ferramentas, nunca deixei de entregar um serviço bem feito para o meu cliente. Eu acho que vale mais a nossa mão do que uma ferramenta em si. Lógico que a ferramenta ajuda muito, mas comprei bastante ferramenta, comprei um instrumento para mim de uso de qualidade, comprei arco de qualidade, estojo de qualidade. Então, eu acredito assim, nesse tempo que eu estou na loteria, acredito que ela me deu um retorno muito gratificante para mim. E é interessante que, assim, pelas conversas que eu já tive com você, eu observo que você tem um sangue parecido com Douglas de Nóbrega, né? Empreendedor geral, e você está sempre procurando oportunidades para investimento, para fazer bons e grandes negócios, né? É um olhar assim bem específico, né? A ponto de querer não só tocar os instrumentos, mas ajustar, construir, restaurar. Isso é muito bacana, é muito legal mesmo. O que você Como que você vê o mercado nessa atual situação? Porque a gente viu que as orquestras fecharam, né? Mas quando houve o retorno, os instrumentos que ficaram foram os violinos, viola, violoncelo, instrumento de corda nas igrejas, né? A gente sabe que tem igrejas aí que
passa aí dos 100 mil violinistas em uma única igreja, em outras mais ainda. Como que você sentiu isso daí? Você sentiu que teve uma queda ou que subiu mais? Como é que foi? Aqui na minha região, eu senti que teve e não teve uma queda, porque os músicos, como igual eu sou da congregação, eu percebo muito disso. Como instrumentos de sopro, metais em gerais, utilizam a boca, questão da saliva, questão da higiene que a gente está tendo, tem que tomar até hoje, os instrumentos não podem tocar. Então, igual você disse, são instrumentos de corda mesmo. É verdade. Então, os instrumentos de cordas, eles não tinham às vezes nem tempo para parar, porque é 3, 4 cultos por semana. Então, tipo assim, não dava tempo nem de parar para dar manutenção desse instrumento. Então, com a volta dos instrumentos de sopro em geral agora, eu vi que teve, o que a gente perdeu nesse tempo que a gente ficou parado, teve em dobro tudo de uma vez. Então, hoje eu acabei de entregar um violino, o irmão do rapaz que entreguei o violino, toca violoncelo, já gostou do serviço do violino, já deixou um violoncelo aqui pra gente fazer. Então, estão passando, tá girando bastante instrumento, quase tipo assim, entrando um instrumento por dia aqui no ateliê. Então, essa questão é isso, porque teve muito tempo parado, mas E estamos aí você fazendo chega a bastante instrumento. recusar, tá recusando instrumento hoje pela demanda que você tem aí? Ou consegue dar conta do recado? Então, chegar a recusar ainda não, mas eu estou trabalhando sem prazo, porque, igual eu até, se permite, eu estou com um instrumento aqui para Claro, claro. mostrar. É um, é um instrumento que a gente está fazendo um restauro, um instrumento Olha, francês. A gente já fez a bacana. troca dos blocos, os 4 blocos. Então é um instrumento assim que a gente tem que pegar com um tempo mais de folga, Aham. porque um restauro precisa de um pouco mais de tempo e atenção. Então, com a demanda de serviço, a gente está precisando de ter um pouquinho mais de tempo. Quanto que custa uma média? Se você não quiser falar, tudo bem, de uma restauração dessa que você está fazendo, porque isso aí, é claro, é um instrumento chique, francês, já é um instrumento Isso. antigo, mas por baixo assim. Então, aqui a gente está fazendo, vamos dizer assim, uma harmonização no instrumento, né? Acertando as medidas, estava com muita medida irregular. A gente está fazendo a harmonização, está fazendo a troca de barra harmônica, trocando os tacos. Vamos ter que fazer uma retífica no espelho, troca de pestana, vamos trocar a alma, colocar um cavalete novo, reajustar as cravelhas. Então a gente vai dar uma geral, tem 2 trincas nesse instrumento. Eu A gente lembrei fez do as Máscara colagens. segurando agora aquela maquininha de fazer conta assim, mas Tio continua, Patinhas continua. apertava e vinha É, um. oba! Tem, tem Você foi duas falando trincas aí, eu nesse lembrei, eu instrumento. fazendo os orçamentos, porque é por aí, não tem como, né? É, tem 2 trincas nele, então a gente vai ter que fazer as costuras internas. É um trabalho que demanda tempo. Nossa, Um bastante serviço trabalho. desse, é lógico que cada instrumento é um instrumento para a gente falar, mas um serviço desse sai no mínimo na faixa dos R$ 2.000. Puxa, tá? Preço bom. Sinceramente, preço bom. Eu vou falar pra você que tá 3 vezes menor do que eu costumo cobrar aqui em São Paulo. Aí, pessoal, quem quiser economizar, tá aqui, ó, o Gabriel de André, ó. E é fera, hein? Ele leva a sério o trabalho aí. Tá num preço muito bacana o trabalho, né? Eu acho que você deve ter alguma amizade especial aí com a cliente aí. Tô desconfiado, hein? É, Tô cada desconfiado. caso é um caso, né? Cada caso é um É um caso, é verdade. cliente de muitos anos que traz bastante instrumento para a gente, inclusive é um colecionador, então traz bastante instrumento para a gente. Então a gente faz um precinho bacana, assim. Mas tenho certeza que ele vai gostar muito bem de serviço. Sabe que você falou de um colecionador agora? Eu lembrei de um cliente que eu tinha e, na verdade, ele começou, a gente tinha uma amizade grande, né? E aí ele começou a comprar violinos no site da internet aí, em vários sites aí, e trazer para me ajustar. E ele tinha um capital grande que dava para comprar uma casa, que era a herança que o pai dele tinha adiantado. Falou: ó, vou te dar esse dinheiro porque eu sei que você tem capacidade de administrar. Eu vou até falar o nome dele aqui, ele não vai ficar bravo não. Leonardo Campos. Não sei se você conheceu ele. E aqui em São Né? Paulo eu tenho certeza que muitos que estão assistindo esse vídeo talvez conheçam ele. Ele trouxe para mim, num prazo assim de um ano, olha, uns 50 instrumentos mais ou menos. E ele chegava, Ivan, faz tudo,
tudo o que você quiser. E se precisasse, cada estojo tinha uma flanela, uma espalheira, um cavalete novo, estandarte novo, vários. Ele pedia para mim abrir, colocar o bloco, porque às vezes não vinha um bloco, então ficava aquele som apagado no instrumento. E, puxa, 50 instrumentos, praticamente eu trabalhei o ano inteiro para ele. Um único cliente me ocupou assim em um ano. Isso aconteceu, meu filho tinha 1 ano, 2 anos de idade mais ou menos, está com 8 anos hoje. E depois eu perguntei, e aí, como é que tá? Ele falou, o capital do meu imóvel está em instrumentos musicais, né? Aí eu fiquei muito preocupado, porque a gente estava com aquela presidente, né, aqui no Brasil, e por causa da economia. Mas quando ele começou a vender, ele simplesmente dobrou o capital dele, porque as coisas subiram e o dólar começou a subir. E ele tinha comprado com dólar um pouco mais baixo, então ele deu uma sorte assim que eu Uhum. falei, nossa, dobrou o capital. Se eu trabalhei 1 ano para pagar minhas contas, imagina ele vendendo isso, ele dobrou o capital dele, né? E ainda deve ter instrumentos daqueles muito bons lá com ele, né? Ele chegou a adquirir inclusive Uhum. instrumento meu para a coleção dele. Então aparece, bacana você ter esse trabalho com colecionador, aparece sempre, aparece um ou Parece outro bastante. que Até às mesmo vezes, loja. loja, Lo- Loja é bacana. Tem bastante loja que tem parceria com a gente aqui. Então, às vezes vai vender um instrumento, ou chega um instrumento de uma troca que eles fizeram, uma negociação, sempre traz para a gente aqui fazer um restauro, um ajuste, alguma coisa assim, e entregar também para o cliente final um instrumento bem ajustado. e você é o maníaco do brechó, não? Chega aí nos brechó, não? Então, eu já fiz muita catira de violino, a ponto de chegar um aqui num dia, na outra semana já não está aqui. Importei muito instrumento, peguei muito instrumento detonado, ajustei, já restaurei e mandei tudo embora. Tem violino meu até na Bahia, em Bauru. é, Nossa, tem muito instrumento. Eu fui de mais de 30 instrumentos meu aqui. Então tem Da- bastante instrumento no Brasil inteiro. Daqui a pouco você vai alcançar o Júnior, que a gente sempre fala com ele lá nas lives lá. O Aham, Júnior no está com grupo. 300 instrumentos. E o hobby dele é engraçado, o que ele faz é bonito. Não dá nem para falar aqui, Uhum, mas ele faz um verdade. trabalho Uhum. social que... Junão, um abraço aí. Decidiu entrar para a escola, não aguentou também. E, bom, tem mais pergunta, calma aí, vamos lá, deixa eu pegar aqui. Você falou que já tem umas ferramentas, você trabalha em oficina aberta ou em casa? Peraí, você falou que você está trabalhando com TI também? Meu amigo, você é canivete suíço, né? Multifunção. O que que Eu você... faço de tudo. Eu, desde meu primeiro emprego, foi colocar pisca-pisca na árvore. Tem um clube aqui, daqui da minha região aqui, então eles me chamavam todo fim de ano. Em novembro eles já me chamavam para colocar pisca-pisca, enrolar em todas as árvores e colocar pisca-pisca. Isso eu tinha 12, 13 anos de idade. Então eu nunca tive preguiça, não. Eu sempre fiz de tudo na vida. Eletricista, encanador, já vendi figurinha da Copa na praça para ganhar um Nossa, salgado no dia e ganhar um salgado e R$ 5 o dia inteiro trabalhando. Meu primeiro celular eu comprei ganhando R$ 5, sábado e domingo, ganhava é. R$ 10, sábado e domingo. Então, tipo assim, hoje também faço serviço de som de DJ, toco em casamento, faço de tudo. O que precisar de fazer, eu nunca tive preguiça, Quantos não. anos você tem, Gabriel? Tenho 21, sou de 2000. Nossa, eu tenho quase sua idade, eu tô com... Não vou falar aqui, não precisa falar. De luthier, né? De luthier eu tenho um pouquinho mais ainda que isso, você acredita? Eu falei pra minha esposa esses dias, eu falei, quando eu fiz uma propaganda de violino, eu falei que eu tinha 20 anos de experiência. Aí ela deu risada, eu falei, o que que foi? Eu não tenho tudo isso? Ela falou, um pouquinho mais, né? Aí eu comecei a fazer as contas, eu falei, nossa, agora eu não vou nem falar quanto tempo eu tenho, né? Eu falei, ó, comecei a luteria agora, porque só de luteria eu tenho quase 26 anos. Quase não, eu tenho mais que Nossa. 26. Porque eu vou fazer 46. Eu comecei com 17. 17 eu comecei a estragar madeira. E aí, 19 anos, estava vendendo instrumento para o Teatro Municipal. Uma vez eu lembro que eu fui no teatro e já tinham lá 4 violinos e uma viola.
E eu olhava assim e ficava triste. Eu falei, por que que o pessoal não está comprando meus instrumentos aqui? Será que eles não gostaram? E já tinha 4 instrumentos meus lá, né? Foi assim Não. uma parte, foi uma fase também que eu trabalhava assim, vendendo almoço para comprar janta. Eu precisava aprender. E autodidata, como? Você imagina, é, todo esse tempo de luteria, 27 anos, quase 28 anos. Absurdo falar isso, mas, meu amigo, eu errei muito. Por isso que na escola eu procuro observar e ser muito detalhista, né? Para trazer para vocês as possibilidades com menor quantidade de investimento em ferramenta, em tempo, a maior possibilidade de customização para que vocês possam lucrar mais e ter um preço melhor para o cliente, para aumentar a margem, né? E isso faz o comércio funcionar. É trabalhar com inteligência. Tem gente que a gente vê no mercado aí que compra material caro, compra ferramenta cara e estraga o instrumento. Isso, isso é de doer no coração, né? Mas tá bom, hoje você que é a estrela É. aqui. Bom, e você disse que o mercado, você viu ele voltar agora. Mas minha preocupação geral é assim. A gente sabe que pessoas que fazem às vezes muitas coisas, tirando o Elon Musk lá, que o cara ele é fora da curva, né? Não dá, aí não dá para competir, né? Cara, mas você vê você montando um ateliê, eu acho que você é o tipo de pessoa, até eu vou tomar a frente, hein? Parecido com Christophe London, um luthier francês que tem um ateliê na França, em Paris, um no Japão, um na Itália, um em Londres e não para nunca mais, né? Eu vejo você muito assim. O que que você acha? Como que você pensa no futuro, os próximos 10 anos, ou melhor, você está com 21. Como 21. que você pensa que você vai estar quando você tiver com 30 anos? Fazendo o que exatamente? Então, em conceito da loteria, eu acredito que ela tenha a crescer muito. Cada dia mais, até no curso, então tem bastante aluno lá no curso, num período pequeno que a gente iniciou da divulgação, da aula e tudo mais. Eu acredito que ela tem cada dia mais crescer, porque tem muita gente que nem sabe o que é um luthier. Então, pelo menos eu falo assim, que eu tenho muito contato com a igreja. Então, eu sou instrutor na congregação, dou aulinha toda terça-feira para os meninos, e eu em si tenho uma média de uns 10 alunos que fazem aula comigo. Então, desde a primeira aula, eu já ensinei para eles o que é um instrumento, o que é um cavalete, o que é as cravelhas, qual que é a função de cada um e como que ela tem que estar ajustada. Então, isso já muda totalmente a ideia do aluno de pegar o instrumento, não só pegar e tocar, mas sim se ele saber se o instrumento dele está regulado, está ajustado, se ele precisa de fazer uma lubrificação nas cravelhas, se o grave está mais forte que o agudo, se o instrumento está desequilibrado em si. Então, cada dia mais, pelo menos o pensamento que eu tenho aqui na minha visão, na minha região, os alunos não estão pegando o instrumento como uma coisa física de produzir som, mas sim uma coisa lógica. Você entender o conceito em si do instrumento. Então quer dizer que Então, esse trabalho que você faz, você acredita que você muda ao seu redor, as pessoas que estão lá? acredito que sim, porque eu estava com um instrumento aqui de um cliente, ele deixou aqui um tempo comigo, ele é de fora, então eu estava testando ele. Eu levei na aulinha terça-feira, toquei para os meus alunos, para eles verem o instrumento. Eu não tinha ajustado, não tinha feito nada. O cliente deixou na segunda comigo. Na quinta-feira da outra semana, eu tinha ajustado ele e deixado ele prontinho. Era o dia do nosso culto. Eu chamei dois meninos e falei, senta aqui do meu lado. Você lembra daquele instrumento que eu mexi? Eu juro pra você, Ivan, que eles sentaram assim, eles ficaram assim, Gabriel, como assim? Olha o som desse instrumento. Esse cara de boca aberta, babando no instrumento. Bacana. Esse cara de cara. E assim, é uma coisa muito gratificante. E eu acredito de verdade, eu acredito que o comércio da loteria, o papel da loteria em si tem muito a crescer, porque cada dia mais a gente tem novos alunos. É igual Aham. tirar uma carta. A autoescola é uma autoescola só, mas todo ano tem gente nascendo e fazendo 18 anos. É Então, verdade. cada dia mais.
tem gente pegando o instrumento e começando a tocar. Então, a necessidade de procurar um luthier para fazer um ajuste é, é isso. Porque o instrumento é igual eu falei anteriormente, o instrumento não vem pronto para tocar. É uma coisa muito desconfortável. Quem já teve a experiência sabe. Tocar, ter o dedo duro, doer o dedo para tocar. E muitas das vezes, eu já tive aluno particular meu de chegar a desistir do instrumento. De falar, não quero tocar, a violino não é para mim. Mas por quê? Toda vez que eu vou tocar, dói meu dedo, não sei o que tem. Então, é uma coisa que, às vezes, um detalhe que você leva para um luthier, para uma pessoa especialista nesse assunto, você resolve todos esses problemas. É, é muito desconfortável de você tocar, de doer o dedo, e E a você, pessoa não ter essa segurança. e você como professor, é, é claro, professor, instrutor, músico, você teria coragem de deixar o seu instrumento musical na mão de qualquer pessoa? Claro que não. Mas você, como que seria a sua seleção para escolher um luthier hoje? O que você acha que é um critério? O que faz o músico falar, eu vou nesse luthier ou naquele luthier? Assim, Saia eu não justa. vou muito, é, eu não vou muito pelo nome da pessoa. Eu vou pelo trabalho. Porque nome, às vezes se tiver 10 pessoas que não têm conhecimento nenhum de loteria e olha o instrumento e fala, nossa, tá bem ajustado. Você não tem referência. Você não vai saber explicar se tá bem feito o serviço ou não. Entendeu? E se tiver uma pessoa que entende e falar, não, aquele rapaz ali é bom. Então vale mais o instrumento, o serviço da pessoa feita o serviço feito do que o nome da pessoa. Então, antes de conhecer você, eu já tinha ouvido falar de você, mas não sabia, nunca fui no seu ateliê, nunca vi um serviço seu. Mas na hora que eu entrei no seu site, vi seu serviço, vi seus instrumentos, vi o acabamento que você deu, vi a questão da voluta, o seu Entendi. cavalete. Então, são detalhes assim. Eu acho que o cavalete manda muito. O cavalete é o nome do luthier. Eu penso assim, pelo menos, porque só quem já ajustou muito o cavalete para saber como que é deixar um acabamento bem É feito. verdade. Às vezes a pessoa olha, para ter noção, para quem tem interesse em entrar nas aulas aqui da escola, o curso de cavalete deu mais de 12 horas, para vocês terem noção. Então, é muito detalhe, não é simplesmente. Eu vejo muita gente falando assim: é só passar uma lixinha. Não é bem assim. É muito detalhe, é muito tempo que vai, é Hoje me muito ligou uma corte. pessoa querendo que eu levantasse o cavalete, colocasse alguma coisa debaixo. Eu falei, Não, não dá certo. Então é muito detalhe, sabe? Então, pelo menos eu acho isso. O cavalete manda muito no nome do luthier. Eu olhando um cavalete, eu consigo falar, não, esse rapaz ele entende. Ah, não, e é esse aqui ele é interessante pouco. assim que o músico, como professor, né? O aluno chega normalmente no professor, comprei esse instrumento na loja. Aí o professor, legal, leva para um luthier, né? Agora, no seu caso, é até um Eu pouco sou luthier. suspeito. Você, luthier, se você for criticar o instrumento da pessoa, você vai falar, ó, eu vou parcelar para você suas aulas para você pagar o ajuste que eu vou fazer no seu violino. Então, é aquele negócio, eu acredito que a habilidade da pessoa em conhecer com que equipamento ela trabalha agrega mais valor. Inclusive, teve alguns clientes meus que vieram comprar instrumento musical e chegaram aqui e falaram: você me dá um curso de ajuste de cavalete alma? Eu, para quê? Você pretende ajustar o instrumento seu, né? Você está pegando um instrumento de alto nível profissional. Não, mas eu quero poder criticar, eu quero poder saber o que você está fazendo no meu instrumento. Ah, para mim, uma alegria. Só que eles acabam virando dependente, né? E acaba vindo aqui, não, Ivan, ajusta. Eu falei, mas você fez o curso, você está apto a ajustar? Não, mas eu quero ver você. Aí fica do meu lado vendo eu ajustar, sendo que ele já fez curso. Então gera assim uma certa não, uma grande autoridade para o professor, ó, aquele professor da orquestra, ele também, imagina hoje você chegar com um currículo numa orquestra e no seu currículo está luthier, professor de violino e luthier, né? Quantos projetos a gente vê aí, Bacarelli, Projeto Guri, isso agrega muito valor, né? Muito respeito. O Douglas Uhum. de Nóbrega,
onde que ele está? Manaus, né? Mesma coisa Isso. também, né? Ele ganhou assim um prestígio a mais dos músicos. Até os músicos do naipe dele levam o instrumento para ele ajustar. Acho muito bacana isso daí. E que conselho você daria hoje para quem quer entrar na loteria? Você acha que o mercado está apertado, já está cheio, ou ainda é um mercado sedento aí de profissionais? Eu acredito que, assim, eu falo muito igual aqui. Eu tocava numa empresa de casamento. Aqui em Franca, que eu sei, tem umas 10 empresas, umas 10 agências de músico para casamento. Mas tinha serviço para todo mundo. E nessas 10 empresas, cada um tinha um violinista. Então, o luthier é só um. O instrumento, eu falo assim, ó, um ajuste dura, em média, eu acredito que 1 ano e meio, 2 anos. Mas o violinista, você vai sempre ter seu aluno que vai ensinar. Porque aqui no Brasil é complicado você viver da música. Você não pode firmar só numa área. Você não pode ser só música para casamento, você não pode ser só música para orquestra. Às vezes você tem que ser músico de orquestra e professor, ou músico de orquestra e músico de casamento. Então é uma área bem complicada ser músico aqui. Mas a demanda que tem é muito grande. Eu falo igual hoje, eu tive essa oportunidade hoje, entreguei um instrumento e já tive outro. Eu tenho instrumentos aqui, não só de alunos pequenos, mas assim, de produtores musicais. Eu tenho um violoncelo que está aqui, do produtor do Rio Negro e Solimões. O Rio Negro e Solimões é daqui de Franca. Então eu estou com o instrumento dele, do produtor do Rio Negro e Solimões. É o cara que faz violão para eles. Então, assim, um músico de qualidade aqui que deixou, confiou em mim para eu entregar um serviço para ele. Então, eu acredito que não é uma área que está saturada, é Agora, pegar só, firme. só uma observação, né? É claro que a gente está no Brasil, a minha cultura e a sua é um pouco diferente, até pela atuação da sua área, é uma área. Você está na loteria, mas assim, tem uma força muito grande na música. E uma coisa interessante que eu aprendi até com o Ivan Guimarães, meu xará. Olha, meu nome é Ivan Guimarães Labussieri, ele é o Ivan Guimarães, eu não lembro o outro nome dele. Eu acho que é da Silva, se eu não me engano, alguma coisa assim. E eu falei para ele a mesma coisa que você falou. Ele falou assim, a gente estava conversando, eu falei, Ivan, você aconselha a trocar a crina a cada quanto tempo? Eu acho que 1 ano. Ele olhou para mim e falou, Ivan, eu pensava assim também. Mas conversando com o australiano, ele falou para mim, 3 vezes por ano trocar a crina, até 4. Eu falei, o quê? De 3 em 3 meses? Trocar a crina do arco? Que é um ajuste. O cavalete, ele aconselha a trocar a cada 6 meses. Eu falei, mas como? Ele falou, Ivan, pensa com quem você trabalhando. Está trabalhando com um profissional que está friccionando o arco 4 horas por dia no instrumento e a gente tem ali 140 fios de crina contados para um arco de violino. Se você coloca mais, vai durar mais, porque você pega o pacotinho, talvez venha 200. Só que se você usar 200, vai ser mais quantidade de crina e você diminui a resistência do arco. É que nem pegar um fio de cabelo, um só esticar. Você estica, lindo, né? Agora pega um chumaço de cabelo, 1000 cabelos e tenta esticar. Então você precisa de muito mais força, quer dizer, o excesso de crina, em resumo, ele diminui a resistência do arco. E o músico que quer voar baixo, ele costuma tocar com o ideal de crina. Cláudio Cruz, por exemplo, 140, 130 fios de crina no arco para tocar muito rápido, muito leve, para quando esticar o arco continuar com a resistência leve, porém todas as crinas o mais esticada possível, não sobrando crina para sujar o som. Isso a gente falou de um ajuste. Cavalete, quando você põe ele novo, ele é uma mola perfeita. Você toca, até o som deixa de ser brilhante e ganha um pouco de ardência. Isso é até interessante observar. Para quem vai no luthier e sai do luthier e fala, mas se ajustou o cavalete, ficou um pouco ardido. É claro, você coloca roda macia em Fórmula 1 e põe ele lá. A roda gruda, ela agarra no chão e depois ela começa a patinar. Então, assim, pensando dessa forma, pode colocar aí 2 cavaletes por ano e no mínimo aí para você ser é, conservador,
3 crinas por ano. Mas se você pegar um músico ousado, tem que falar, ó, você é diferente, você precisa de 4 crinas por ano. Você está tocando quantas horas por dia? E o luthier não pensa isso. O luthier troca a crina e fala, te vejo daqui a um ano. Quer dizer, é uma falta, às vezes, de conhecimento, de consciência. Então é importante perguntar, quantas horas você está estudando por dia? 2. Ah, então tá bom. Daqui a 4 meses, volta aqui. Porque a gente está falando 4 meses, que são 120 dias vezes 2 horas de fricção de arco. Né? Muitas vezes a crina está até ali, uma 240. quantidade, mas aqui perto da mão, né? É uma coisa que a gente aprende junto, isso daí. Eu aprendi, eu tive Uhum. que meditar muito sobre essa questão de falar assim, por que que demora tanto para ir cortar o cabelo? Eu era uma pessoa que eu ia no barbeiro raramente. Aí eu andava com aquele cabelo globo torto. Aí eu aprendi, eu falei, não. E também aprendi que não precisava cortar tão baixo, porque fica parecendo ou soldado, tem gente que ainda gosta, combina com o estilo, com o rosto e tal, né? Mas eu aprendi que podia fazer o corte com tesoura, porque aí obrigava a pessoa a fazer um trabalho mais especial. E aí você deixa o barbeiro mais especial ainda, ele acaba ficando fera naquilo, né? Mas isso foi só assim para compartilhar esse conhecimento que Bacana. quando a Podcast, gente nossa. começa um podcast, né, a estipular qual a necessidade de um instrumento, olha, limpeza de verniz sai mais barato do que restauração de verniz, troca de crina sai mais barato do que trocar depois a ponteira. Então tem muitos detalhes. Trocar a guarnição do arco é melhor do que restaurar um arco que ficou podre embaixo da guarnição. Eu não. É, reparar o verniz ali perto do queixo. Quer dizer, você fez quantas horas deve ter dado? Eu não me lembro quantas lives foram. Foram ao todo, eu acho que Faça. 65 lives, mas só de restauração. Se a gente fosse abrir aqui para ver, só de restauração para o módulo um, Foi mais uns beirando 20 live. beirando 20 lives, né? Eu acho que, Foi. olha, daí para mais, hein? Por aí. E mesmo assim, módulo 2 vem violoncelo pela frente. Semana que vem chega um violoncelo aí. Sabe o que eu vou fazer? Eu não falei nada pro Hum, pessoal ainda do módulo 1, hein? Ninguém tá sabendo, vai ser surpresa. Mas eu vou dar um spoiler. spoiler aqui. Eu vou abrir o violoncelo e vou colocar o filme no módulo 1. Então todo mundo que fez o módulo 1 vai continuar recebendo conteúdo, porque na plataforma do Hotmart, né, ele está lá como 48 lives, ele está com 64, se eu não me engano, mas vai ganhar mais Uhum. umas lives aí de restauração de violoncelo. É um prazer para a gente ver Show. que quem fez está animado com a restauração e ainda não migrou para o módulo 2, tem essa possibilidade aí, né? Bacana, legal. Te interrompi aí, não resisti. É o nosso mal. Mas tem mais pergunta. Então, o conselho que você daria para a pessoa hoje, falar para ela, olha, você vai fazer luteria. Ó, eu falo assim, vai firme, porque é uma área muito gostosa. É, só quem já teve o prazer de pegar um formão e esculpir uma madeira, aquele barulho da madeira cortando, a madeira saindo, é uma coisa muito gostosa. Principalmente, eu gosto muito do restauro. Você pegar o violino, você construir o violino é uma coisa que não existe você fazer o instrumento. Eu acho bacana também. Mas o restauro é uma coisa que já Baba, soou baba. muito tempo. Olha a goiva É aqui, ó. uma coisa, é uma coisa muito gostosa. Você trazer uma coisa aqui, igual esse violino mesmo. É um violino muito bom. Tive o prazer de tocar nele. Então, tem bastante coisa. Verniz para fazer, teve trinca, barra harmônica, reharmonizar, troca de bloco. Mas é uma coisa assim que já estava legal, mas é uma coisa que tinha mais ainda. Você consegue fazer mais. Você consegue levar o seu nome por muito mais tempo ainda. Então, é uma coisa que eu, sim, pega firme. Muita gente já tentou me desanimar, fala, não, você não vai virar nada. Muita gente. Eu lembro engraçado certinho. Teve uma pessoa que chegou em mim e falou: tá doido que eu vou dar meu violino para ele? Pra ele mexer, não sei o que tem. Aí, tipo assim, passou coisa de 2 dias, 3 dias, a alma dele caiu. Aí ele, no mínimo, vai ter que gastar R$ 100 só de viagem. Aí ele Pois trouxe é. aqui, aí eu peguei o violino dele, eu limpei o violino dele inteiro,
Eu lembro que eu troquei na época os 4 fixos, pus corda nova, cavalete novo, ajustei uma alma nova. Ele chegou, nossa, mas Gabriel, eu não pedi pra você fazer nada disso, não. Eu falei, não, mas não é questão de você pedir, é questão do meu nome. Toma aqui, ó. Toma o instrumento, vai ser feliz. Então, é uma coisa que ele não tinha confiança em mim. Então, eu fiz um serviço completo para ele entender. Falou, ó, vê se eu tô apto a ajustar instrumento. Desde sempre, ele já comprou instrumento meu, já ajustei instrumento dele, ele é professor também, já trouxe vários instrumentos de aluno. Então, assim, gente que às vezes não Ganhou a conhece o seu confiança. serviço, gente que não conhece o seu serviço, igual eu falei, às vezes tem muita gente que tem nome, mas não tem qualidade. Ainda que você é pequeno, às vezes você tiver um serviço de qualidade, vale muito mais que 1000 profissional que tem nome. Então, pega firme, é uma oportunidade muito grande que o Ivan está abrindo para a gente fazer essas aulas. Eu falo, pode entrar com tranquilidade. Eu tive um pouquinho de receio, porque era uma coisa muito nova, eu não tive contato ainda, mas depois que eu entrei, você vê as aulas, os apoios, o material, as plantas, com as medidas que ele usa nos instrumentos dele, todas as plantas, desde curvatura de cavalete, distância da pestana, tem tabela de todas as medidas do É instrumento, verdade. distância de corda vibrante, as espessuras do instrumento, espessura de barra harmônica, espessura de faixa. Então, qualquer pessoa leiga que entre no curso pode ser formado, assim, se prestar um pouquinho de atenção, ter um foco, pode ter certeza que é muito fácil essa questão. Então, é uma oportunidade muito boa que o Ivan está abrindo para a gente. A questão também das lives, da gente fazer aula online, como se a gente estivesse dentro da oficina. Quem já está vendo esse podcast aqui, vendo a gente, pode pôr nos comentários aí. Ivan, ajeita a iluminação. Ele vai lá, ajeita a iluminação. Ivan, microfone. Então, assim, todos os Nossa, eu sou detalhes para a aula chato ficar com isso. perfeita. Fico até Para a nervoso de aula, lembrar. pra aula ficar perfeita, perfeita, perfeita. Então, assim, todos os detalhes que a gente tem dúvida, manda pro Ivan. Eu já mandei mensagem meia-noite pro Ivan, o Ivan respondendo a gente meia-noite. Então, assim, é um contato que a gente tem com ele de pai e filho, sabe? Porque acredito que é uma oportunidade muito grande, de Eu não verdade. tô Você tão tem velho assim, muito irmão, vai, material. irmão. Irmão tá bom. Pai ainda não. O Pedro tá novinho ainda. O Pedro tá quase do meu tamanho, 8 anos. Então, é uma oportunidade muito grande, porque material, tipo de material que a gente precisa. A gente já fez restauro de verniz, barra harmônica, espessura, cavalete, pestana, tudo Eu vou nisso falar o num nome de uma ano de pessoa aqui, curso. que eu vou falar o nome, eu não vou falar o nome, mas teve um aluno, ele veio aqui na oficina, vocês viram a foto dele que eu postei lá no grupo, ah, uma semana atrás. E a gente estava conversando, eu falei, qual o seu problema hoje, a sua dificuldade, né? Ele veio buscar um conjunto de molde aqui comigo. Aí ele falou assim, cliente. Eu falei, então eu vou te provar que não é cliente. Vamos lá, o que você faz hoje? Ah, eu estudo engenharia e eu não posso me dedicar muito por causa disso. Eu falei, como que você vai montar um Instagram, um Facebook, um canal de YouTube e vai fazer faculdade e querer serviço pessoal? Você vai ter que se empenhar. O seu problema não é falta de cliente, o seu problema é tempo. Mas você tem que escolher, nesse momento agora, o que você quer fazer. Como você disse, você escolheu entre para Tatuí ou fazer ou não fazer. Aí depois você acabou me encontrando. Mas tem pessoas que largam tudo que estão fazendo, queima a ponte, eu sempre gosto de falar isso. Fala, vou para Cremona estudar em Cremona, vou para Mirecurte, Mittenwald. Temos aí o Egídio que está lá em Mittenwald, na escola de luteria de Mittenwald, e vou fazer aula com o Ivan no Brasil. Eu fiquei assim espantado porque eu falei, se fosse um professor, eu entendo, porque a consciência é maior. Tem gente, porque quando você vai adquirindo consciência, o que você faz como músico? Você vê uma pessoa na Índia tocando um concerto bem, você nem quer saber se ele tem nome, que nem você falou, se ele é famoso ou não. Você quer ligar para ele e falar: meu amigo, explica o que você está fazendo com a mão, ou com o braço, ou com o arco para tirar esse som. Então, essa humildade, ela aparece mais nas pessoas que acabam sofrendo mais e que desenvolvem mais a consciência buscando qualidade.
Nesse momento a pessoa já não tem o orgulho. O orgulho começa muito no início, né? Ah, que nem você disse, vou deixar o meu instrumento com essa pessoa sem conhecer realmente o que a pessoa já estudou, o que ela fez, que nem a sua experiência, 150 instrumentos. E a pessoa não perguntou qual a sua experiência. Você está estudando numa escola, você sabe onde você vai pôr a mão, você vai me dar uma garantia, né? As pessoas às vezes vêm sem a consciência, e muitos professores inclusive, e julga assim, como se fosse uma coisa, ah não, não é uma pessoa famosa, não está numa revista. E não quer dizer nada. Eu lembro que quando eu entrei na loteria, 2 meses depois que eu entrei, fizeram uma entrevista comigo da revista Pequenas Empresas e Grande Negócio. E eu não era assim, uma pessoa famosa. Eu estava no ateliê famoso, mas eu já estava construindo instrumento musical. Então isso mostra que muitas vezes o empenho, ele conta mais a história, que é o que você falou, né? Com mais força, a dedicação, a qualidade, do que simplesmente falar, não, aquela pessoa está lá em cima, está fazendo isso. Tem muitas pessoas, luthiers profissionais, de Londres, de Nova York, que depois que se formou, depois de 20 anos de luteria no mercado, pula para Cremona para fazer um curso só para colocar no currículo, curso de Cremona. Sendo que Cremona é praticamente 99% artístico e intuitivo. A nossa escola Labussière de Luteria, eu falo com um orgulho mais, com humildade, mais orgulhoso, por ter o método científico de construção e restauração. Ou seja, não é só a pessoa chegar lá e falar, vou mexer no instrumento e vou colocar dentro das medidas, seguindo critérios, regras fixas. Não. Você olha para o instrumento e é como um médico. Você analisa, você decide, que nem você falou, né? Que é uma experiência sua. E você conversando assim, dá a impressão que fala, não, essa pessoa tem um ateliê e não faz mais nada da vida, porque você já tem essa facilidade. Claro que 160 horas aí, 150 horas de live aí, acho que dá para dar um Dá bom pra aprender muita reforço, né? coisa. Eu acho que teve gente dormindo no meio das lives, eu falo, acorda aí, ó, estamos no meio da live. Mas é E o isso bacana aí. da live é da gente entender, de, tipo assim, de sair da parte, não vou dizer 100% da parte física, de você pegar um cavalete e assentar no instrumento, pôr uma curvatura, colocar os pezinhos e já era. Mas você entender onde você tira material para você chegar em certo timbre. Um ajuste que você faz no instrumento de um solista não é o mesmo ajuste que você faz no instrumento de um músico de quarteto, de um músico de orquestra. Então, você entender isso, dessa parte da física do instrumento, de você tirar mais madeira num lugar, deixar mais madeira em outro, fazer um posicionamento da alma diferente, é nisso que está a diferença do seu trabalho. Então, Ó, o eu só quero bacana. colocar um adendo aí nisso que você falou, segura o pensamento, porque assim, talvez o público não entenda muito bem. O que o Gabriel quer dizer com isso é assim, é porque ele é profissional, ele está falando com certeza e é verdade o que ele está falando. Não é que para o solista alguém vai ajustar melhor e para o estudante não. Vou dar um exemplo de uma pessoa. O Djavan Caetano chegou aqui, que toca aí na Sala São Paulo, e pediu para ajustar um cavalete, e ele pediu um ajuste do cavalete mais alto, com menos madeira em certos lugares para dar um desempenho melhor. Vamos colocar aí para vocês entenderem, mas sem fazer piada, por favor, hein? Proibido, não escreve piada aí embaixo. Rubinho Barrichello e Schumacher. O Rubinho Barrichello ajustava o carro com setup, a, a cambagem das rodas e a convergência de um jeito para ficar mais ou menos assim, para ele entrar na curva fazendo assim com o braço, né? O Schumacher, se fizesse assim, fazia um cavalinho de pau, porque deixava o carro arisco, sensível para aquele ajuste, porque a sensibilidade dele, a forma com que ele lidar com o carro era diferente, por isso que ele corria no limite. Então, o que o Gabriel quer dizer com isso é exatamente, não sei se eu acho que é isso, se eu entendi Isso, é isso corretamente, mesmo. que o Uhum. músico mais profissional, ele vai exigir de você chegar nos limites. Tem gente que pensa que um instrumento antigo, um Stradivarius, um Amati, um Guarneri, são instrumentos que tem muita madeira, que tem muito... E tem gente que até critica. Imagina, eu levei o instrumento para o luthier, ele tirou madeira. Olha, que absurdo. Sem saber que ele está refinando o ajuste, fazendo um refinamento, né? Que você já faz isso, inclusive, né? Isso.
Uhum. É porque, igual você estava falando, não é que a gente vai fazer um serviço diferente para o músico. O cavalete que eu ajusto para um músico é, do instrumento de R$ 500 é o mesmo cavalete que eu ajusto Sim, para um instrumento de 20, 50 mil. Instrumento, já certo. passou instrumento de 20 mil, 25 mil aqui no ateliê. Então, é o mesmo serviço, não é que vai ter diferença. Mas cada músico tem uma necessidade. A gente tem que adequar a necessidade do músico. É igual eu falei mais para trás. O músico chega com uma dor, a gente tem que resolver a dor dele. Então, é o mesmo serviço, não tem diferença, não. Mesmo ajuste que eu faço numa alma, um cavalete, é o mesmo serviço, mas a gente tem que adequar a necessidade do músico. E questão a isso, a gente passa, quando eu comecei a fazer o curso, desde as primeiras aulas a gente entende como que funciona o instrumento. A gente não fazer só pegar a faca, ajustar, colocar. A gente saber em si atender 100% a necessidade do cliente. Essa seria a minha próxima pergunta. O que mudou na sua vida, na sua forma de visão, Isso, depois do módulo 1 que você fez com a gente? 4 meses mais ou isso menos de aula. principalmente foi isso. Eu acredito que, igual eu te falei, acabou de sair um instrumento hoje, saiu um violino. O músico veio aqui com o irmão dele, por coincidência o instrumento dele estava no carro. Eu nem quis saber do valor do que é fazer ficar o instrumento, só falou, faz tudo que tiver que fazer. Então, assim, ele não me conhecia, o instrumento do irmão dele é a primeira vez que traz aqui. Então, assim, vale muito mais um serviço que você entregou e está bem feito do que o seu nome na mídia, como eu falei. Mas agora sim, meu nome vai estar rodando, com um serviço bem feito que eu entreguei. Então, eu Cada tenho vez certeza mais, que né? agora E e você tem um o ateliê em violoncelo casa, agora. fora de casa? Então, inicialmente, eu estou tendo aqui na minha casa. Aqui em casa a gente construiu aqui e fez com 2 suítes e um banheiro. Então não tinha necessidade de a gente usar 2 suítes. E eu, quando eu comecei a ajustar, o que acontecia? Eu ajustava em cima do sofá e do tapete da minha mãe. Aí aquela poeira de cavalete para um lado, para o outro, batia lixa. Minha mãe puxava minha orelha todo dia. E aí eu falei, vou desativar um banheiro e fazer no banheiro. Então aí eu tenho lá no meu banheiro lá, eu tenho meu ateliê, meu painel de ferramentas, minhas ferramentas, meu cantinho para mexer com verniz, minha cabine para secar verniz. Então é assim que eu trabalho aqui. Olha aí, não tem desculpa. Não é falta de espaço. O tempo que você tem, você sabe administrar com muita inteligência, o que força você a ser uma pessoa responsável. Não tem como trabalhar com TI, tocar numa orquestra, trabalhar com instrumento musical, e é o que você falou que eu achei interessante, né? Tem gente que não, manda bala, você não, você prefere delongar um pouco mais, demora um pouco mais, cria uma fila de encomenda, de trabalho, de serviço e uma expectativa no cliente de saber, vou levar meu instrumento para o Gabriel para ele fazer o trabalho porque eu confio nele. Então, pessoal, quem é de Franca, aos redores aí, olha, eu tenho visto o Gabriel, como disse, às vezes eu estou lá indo dormir, ele está me mandando mensagem, Ivan, fazendo aqui um call center, o que eu posso fazer para melhorar isso aqui? Eu falo, você já fez tudo? Não, mas dá mais uma ideia e a gente tem que ficar procurando pelo em ovo para falar, ó, vamos fazer. Até quem participou do curso do primeiro módulo viu, né? A gente ficou ali, vai ficar assim. Até o cliente, o dono do instrumento que viu a restauração, ele falou, Ivan, eu teria fechado o violino, já estava tocando o violino e você ainda estava lá abrindo o instrumento pelo outro lado. Eu falei, pois é, para você ver como que a gente Aquele não dá ajuste para de braço que esconder. está no curso, quanto tempo para acertar o ângulo do braço, tudo certinho, nos mínimos detalhes, até ficar 100%. É um Questão perigo do, que a do gente corre, verniz, né? do ponto do verniz, do restauro, é uma coisa que tem que ser bem feita. É uma luta de quem gosta da arte, lutar contra o próprio preciosismo, porque às vezes tem que tomar cuidado para determinar, porque senão a gente vira quântico. Você pega um pedacinho lá de cunha e está fazendo ela para colocar num arco, aí, ficou, não está extremamente retangular, joga fora. Quantas vezes eu já fiz isso? O Francisco Silva, o Ivan Guimarães, Rafael Sando, tem que tomar cuidado, se policiar,
porque tem limite, tem limite para os dois lados, né? Nem às vezes Uhum. é funcional. Olha eu brigando com o aluno para não caprichar tanto, pessoal, olha isso. Para tomar cuidado, porque quem ama a loteria sabe como que é. Bom, eu acho que é isso. Quer deixar uma mensagem pro pessoal? Qual o seu Instagram? Para mim não esquecer, eu pedi já, não lembro, já pedi seu Instagram? Não, ainda não. Meu Instagram é Gabriel Diandre, com Y no final, ponto Luthier. A Vou gente vai deixar deixar escrito aqui embaixo aí na abaixo do bio. vídeo. E se você quiser passar algum contato, fica à vontade. É você que sabe. Então, eu tenho meu contato aí do Instagram. Pode me chamar no inbox para a gente conversar, trocar ideia, conhecimentos. Você que está começando a estudar loteria, você que já estuda, você que quer ajustar um instrumento, pode mandar mensagem. Eu tenho prazer de conversar com todos, trocar ideia. Eu acho que o conhecimento é para todos. A E, gente tem que trocar muito certo. conhecimento aí. E eu gostaria de falar mais uma vez, pessoal, o Gabriel, ele está na escola de luteria, ele é um membro, ele não é um professor na escola de luteria, não é comissionado. Eu tenho que começar a falar isso no começo do vídeo. Eu vou ser sincero, está ficando difícil para mim fazer vídeo com o- o- os, os membros da escola. Eu não gosto de chamar de aluno porque vocês participam de uma forma tão íntegra que acaba virando membro, construindo a escola, fazendo parte da escola brasileira de luteria. No começo eu lembro que num dos vídeos eu falei, por que a gente tem que preparar os brasileiros para ir participar de campeonato de luteria fora do Brasil, em Cremona? Vamos fazer diferente agora, gente? Vamos montar aqui a nossa turminha, uma master class aqui de mastermind, aqui de fera, e vamos fazer os gringos. Olha, desculpa quem está participando, que eu sei que tem gente de fora do Brasil, mas vocês vão ter que vir fazer participar dos nossos campeonatos de luteria interno, né? Então quem está entrando hoje está fazendo parte. E o Gabriel está na sala, no grupo do Telegram. A gente tem um grupo no Telegram, no WhatsApp, né? E o Gabriel participa lá com as perguntas, com as respostas. É uma família, né? Não tem como falar, A gente troca né? muito conhecimento. E o bacana é que a gente tem luthiers profissionais no grupo, que já constrói instrumentos, que estão querendo aprender cada dia mais. Tem gente que está no zero, que está começando, que pegou sua primeira ferramenta no dia que começou a fazer o curso. Tem luthier, igual o professor falou, tem luthier na Itália, luthier na Alemanha, tem luthier na China, então tem muita gente, é muito conhecimento envolvido. Não é só questão de aprender sobre o instrumento, é a gente trocar, aprender uma palavra nova em italiano, aprender uma palavra em alemão, trocar conhecimento em geral, É fuso verdade. horário que é o mais bacana, a gente está tendo live, tá com sono já, o pessoal tá acordando lá. Então é uma coisa muito legal que a gente troca bastante ideia lá. O Júnior eu tive que dar uma bronca nele, que ele falou que ele saía da firma dele aqui perto, na Zona Leste, ia dirigindo, ele mora em Mogi das Cruzes, com o celular ali assistindo a live. Eu falei, não, não faz isso porque se morrer, quem vai me pagar depois? Aí ele falou que chega na casa dele quando ele vai mais cedo, a esposa vai jantar, ele vai lá, põe a live na TV, tem lá uma E fica vendo. OLED lá, né? Olha a folga também, puxa vida. Liga lá a live na OLED e fica lá, ó. Depois eu janto, vou comer alguma coisa, beber alguma coisa leve, daqui a pouco eu janto. Assistindo a live, eu falei, pô, você me põe em saia justa assim, né? Depois as esposas começam a ligar pra gente e falar, ó, a minha esposa às vezes ela aparece aqui e faz assim, ó, 3. Aquele outro dia ela falou, 4, quase 5, quase 5. 5 horas de live. Eu falei, ah, desculpa, mas tá bom o negócio aqui, né? É isso aí, Gabriel. Bom, no seu relógio, que oração? Agora, exatamente 10h25. 10h25. No meu tá 10h25 também, relógio do computador. E a gente tá aqui fazendo essa live. Trabalhou o dia inteiro. Eu levantei um pouco tarde hoje, 5h15. Você? Acordei 7 horas. 7 horas. Então é assim. Quem quer fazer a diferença tem que correr atrás, não dá pra ficar sentado, né? É Gabriel, isso aí. um prazer imenso, muito obrigado. Se a gente for Prazer continuar a meu. conversa, eu sei que a gente ainda fica aqui, passa a Vai noite ter. conversando, né? Mas vamos O descansar um Egídio vai estar pouquinho. acordando, a gente vai estar aqui indo dormir. Um abração, obrigado, fica com Deus. Obrigado eu, até mais. Pessoal, brigadão a todos e espero ver a todos aí nos próximos workshops que a gente vai fazer de luteria, gratuito, tá ok? E vamos pra frente aí. Um abração, Vamos fiquem pra com cima. Deus.